Olá, tudo bom? Boa tarde, boa noite, bom dia para quem for de dia, boa noite para quem for de noite. Estamos aqui, vamos passar agora um exercício para vocês do Lightroom. Esse aqui vai ser o início de tudo, como tudo começa. Aqui vocês estão vendo na minha tela um Lightroom aberto, um catálogo do Lightroom aberto aqui. É o meu catálogo pessoal, o catálogo que eu uso no meu dia a dia de trabalho como fotógrafo. É um catálogo que já está cheio de coisas, com bastante pastas importadas, algumas já desconectadas, outras que precisam ser atualizadas. Reparem como já tenho as minhas pastas separadas por anos, como também eu tenho todas as minhas coleções bem organizadinhas aqui, com as minhas atividades, desde casamentos, né, alguns casamentos aqui separados certinho na subpasta, na subcoleção casamentos. Então a ideia é mostrar para vocês um pouquinho a respeito de catálogos e coleções agora. Vamos dar uma olhada. Esse aqui é um catálogo, meu catálogo principal do Lightroom, tá? É muito importante entender que o Lightroom ele é o software e o catálogo é o arquivo do Lightroom. Do mesmo jeito que a gente tem o Word e a gente tem o arquivo do Word, o Lightroom também tem o seu arquivo. Até usar como exemplo aqui, eu vou abrir um arquivo do Word, um arquivo novo do Word, só para a gente entender um pouco. Ó, eu acabei de abrir o programa Word. Aí eu posso abrir um arquivo do Word e digitar um texto aqui e vou ter esse texto. Dentro do Word eu consigo abrir um novo arquivo também, ó. Pedir para abrir um segundo arquivo do Word. Ótimo, o segundo arquivo do Word. Então no Word, como a maioria dos programas, a gente consegue ter dois documentos, três, quatro documentos, quatro arquivos abertos ao mesmo tempo. Então é um software que permite a abertura de múltiplos arquivos ao mesmo tempo. O Lightroom não possibilita, não deixa a gente fazer essa situação. O Lightroom ele funciona apenas com um arquivo aberto por vez. E qual que é esse arquivo? É o catálogo, é essa janelona que a gente vê funcionando aqui, com todos os módulos, né, que depois a gente vai conversar, com seus painéis, suas abas, os painéis de baixo, o painel de baixo que é a tira de filme, o painel de cima que é o painel dos módulos, o painel da esquerda, o painel da direita e a área central aqui do Lightroom. Isso é um arquivo do Lightroom, é o catálogo. E o Lightroom só pode abrir um catálogo de cada vez. Então, às vezes, isso pode ser um problema, mas ao mesmo tempo é bom para você se organizar. Por exemplo, como a gente sabe o catálogo, né? Estou aqui na biblioteca, no módulo biblioteca. Do lado esquerdo, no painel da esquerda, eu posso abrir ou fechar esse painel. Quando a gente mantém esse painel aberto aqui, ele indica para mim algumas coisas, né? Tem as abinhas dentro do painel que são os subpainéis. O primeiro subpainel que tem no painel da esquerda do módulo Biblioteca é o navegador, que dá uma miniatura da imagem que a gente está selecionando, da imagem que a gente está visualizando. Né? Essa imagem que, por exemplo, vou selecionar essa aqui no meio, ele dá uma pré-visualização, é um navegador, eu posso navegar nessa imagem por aqui. E aí embaixo, que é o mais importante para esse momento que a gente está conversando agora, é o catálogo. Então, aqui são as informações do catálogo, desse arquivo que a gente tem do Lightroom. Por pré-definição, o Lightroom já abre um catálogo dele, porque é o único jeito de trabalhar dentro dele. Reparem que nesse meu catálogo, todas as fotos na primeira linha aparece aqui, ó, 52.878 fotos. É muita foto, é foto demais. Mas esse aqui é o que eu chamo do catálogo geral completo, onde eu deixo todas as minhas fotos organizados aqui. Esse aqui é o meu super banco de dados, né? Meu banco de imagens. Aqui tem anos e anos de fotografia aqui dentro. Eu vou mostrar para vocês. Eu gostaria de ter um outro catálogo. Tem algumas pessoas que trabalham com catálogos separados, por exemplo, um catálogo para esporte, um catálogo para casamento, um catálogo para moda, um catálogo para publicidade, um catálogo para aniversários infantis, enfim, ensaios, diversos catálogos. Você pode ter quantos você quiser. E dentro de um catálogo também cabe uma infinidade de fotos, tá? Esse meu catálogo ele já chegou a ter mais de 110 mil fotos, mas como a gente precisa o tempo todo organizar o catálogo e deletando as fotos que não foram utilizadas, conforme vai entregando o serviço, você vai deletando, vai fazendo backup. Hoje em dia eu estou com 52 mil e eu ainda quero diminuir, ainda preciso tratar, né? Se eu vou dar um zoom aqui só para vocês verem, né? Por exemplo, uma sessão de fotos aqui de um palco, né? De um teatro. Olha quantas fotos na sequência. Então eu vou selecionar as melhores, já tenho até algumas selecionadas aqui com estrelas, tá? A gente pode ir marcando com estrela, ó, essa aqui está com uma estrelinha aqui, essa outra foto está com uma estrelinha aqui. Então depois eu seleciono e jogo fora as fotos que não me interessam e deixo, e assim vou diminuindo o número. Bom,
Mas voltando à história do arquivo. O catálogo do Lightroom, a gente só pode ter um aberto de cada vez. Não dá para abrir dois catálogos, como dois arquivos, como deu para abrir no Word, por exemplo, copiar um texto de um lado e passar o texto para outro arquivo. Aqui a gente não consegue tirar uma foto de um catálogo e passar para o outro catálogo com os dois catálogos abertos ao mesmo tempo, porque não abre dois catálogos. Vou abrir um catálogo novo aqui, por exemplo, eu vindo na opção aqui arquivo, venho no menu aqui em cima, a primeira opção é o arquivo, onde a gente pode abrir um novo catálogo. Eu peço para abrir um novo catálogo, a primeira coisa que ele vai perguntar, ok, onde você quer abrir esse catálogo, onde você quer salvar esse arquivo, né? O Lightroom, por pré-definição, ele salva numa pasta chamada Lightroom dentro da pasta imagens. Então ali dentro a gente tem outros, onde a gente vai salvando os nossos catálogos. Ó, aqui eu já estou com 3 catálogos abertos, inclusive os downloads, informações do meu Lightroom Mobile. Tá? Agora eu vou criar um novo catálogo aqui. Eu vou chamar de exercícios Lightroom catálogos e coleções. Ótimo, abri aqui. Então o que ele vai fazer para mim? Ele vai criar um novo catálogo e vocês vão ver que ele vai fechar. O Lightroom vai precisar sair, ele fecha o programa e ele reabre com o catálogo. Ele só pode abrir um catálogo por vez. Então, olha lá, ele fechou o Lightroom. Agora ele está abrindo novamente o Lightroom com um catálogo novo que eu criei. Um catálogo zerado, sem nada dentro, totalmente vazio. Isso aqui é uma coisa bem interessante. Né? Olha lá, ele está atualizando os dados, deixando certinho, abriu. Aqui está meu catálogo, sem nenhuma foto. Ele já coloca, ó, clique no botão importar para iniciar. Repara na informação catálogo aqui, todas as fotos, ó, zerado, não tem nenhuma foto aqui. Olha as pastas, vazias, as coleções, vazias também. Então dessa forma eu acabei de criar um novo catálogo. Aquele catálogo com 50 mil fotos que eu mostrei para vocês agora, ele continua existindo, mas ele está arquivado. E eu não tenho acesso àquele catálogo por aqui, eu tenho que fechar esse e abrir aquele catálogo. Então o Lightroom não consegue manter dois catálogos abertos ao mesmo tempo. Por isso que é muito interessante o sistema de organização por coleções. Então você consegue ir criando coleções dentro do catálogo e se organizando diversas fotos, diversas famílias, diversas coletâneas de fotografia dentro da coleção. Conforme você vai alimentando o seu Lightroom, você precisa ir se organizando. O Lightroom é uma grande ferramenta de organização. Então, conforme você vai criar aquelas minhas 50 mil fotos, são muito bem divididas em várias coleções. Você também pode se organizar por pastas, aí também é gosto, é vontade de cada um. Eu acabo utilizando as duas formas, tanto pasta quanto coleções. Tá? As pastas é o que ele for ler, que você importar do Windows, né? Vamos chamar assim o Windows, do que você importar do Windows, do seu HD externo, do seu pendrive, do seu cartão de memória, vai aparecer aqui em pastas. Você vai inserindo ela dentro do teu HD. Então vão vindo as pastas físicas, elas aparecem aqui. As pastas físicas que você utilizar no Lightroom, elas aparecem aqui. Porém, o Lightroom não encontra as pastas como um buscador de arquivos físico, como o Bridge, como o Windows Explorer. Você precisa indicar para o Lightroom que pasta que você quer trabalhar. Como que a gente indica? A gente importa. Vou importar uma pasta agora aqui. Ó. Vamos lá, apertar importar. Estou importando uma pasta. Ele abre a janela de importação, é uma nova janela que se comporta muito parecida com as outras janelas do Lightroom. Tem um painel do lado esquerdo e um painel do lado direito. A gente olhando, ele funciona basicamente no sentido horário, no sentido da leitura, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Aqui à esquerda, ele pergunta para mim, ó, selecionar uma origem. Ele já te dá até uma seta na qual ele fala que você vai levar essa origem para algum lugar, no caso o catálogo. Se você já tem a foto adicionada ao seu computador, se você já copiou a foto do pendrive, copiou a foto, descarregou a foto do teu cartão para o teu computador, você vai encontrar ela aqui na origem, onde você organizou, de repente, para uma forma física, cada um organiza de uma forma, tá? Eu, por exemplo, vou mostrar para vocês aqui, ó, uma pasta que eu já fiz alguns downloads, tá? Que eu já copiei algumas imagens para cá, e eu vou trazer essa pasta para dentro do computador. Aqui do lado esquerdo, conforme você vai abrindo, às vezes ele não reconhece de primeira, então você tem que abrir e fechar essa setinha aqui. Todo o Lightroom é cheio de nuances. Reparem nas setinhas. A setinha baixada está aberta, a setinha levantada está fechada. Quando ela está abaixada, ela vai abrindo as pastas do mesmo jeito que a gente abre no Windows. Então aqui você localiza, ele vai mostrar teu Windows. No caso eu estou no meu HD dados, tá? Poderia estar no C2 pontos, que é onde tem os usuários com as pastas download, com a pasta imagens, com as pastas documentos, ó, por exemplo aqui eu tenho imagens,
Mas as fotos que eu vou trazer para vocês agora tá aqui dentro de dados, nesse meu HD chamado dados. Então eu vou encontrar aqui a pasta, ó, tem um monte de trabalho aqui. Como está tudo organizadinho, eu sei onde está, lá tá ali. Vou buscar aqui, ó, Lightroom 2020 e vou chamar essa pasta brutas. Tá? Ele vai me mostrar o que tem dentro da pasta brutas. Existem as subpastas. Ele não está me mostrando a subpasta, ele está me mostrando só o que tem na raiz da pasta brutas, dentro da pasta brutas. Se eu quiser ver o que tem dentro das subpastas, eu clico aqui, ó, incluir subpastas. Então ele vai me mostrar todo o conteúdo dentro da subpasta. São diversas pastas diferentes, são diversos temas diferentes. Às vezes isso é legal, às vezes não é. Eu pessoalmente prefiro trabalhar sem incluir subpastas. Eu vou abrindo pasta, eu que vou explorando. O material que eu quero trazer para vocês está nessa pasta aqui, ó. São esses arquivos aqui. A gente vai trabalhar daqui a pouco no próximo exercício com essas duas fotos aqui, um JPEG e um RAW, para a gente ver a diferença entre JPEG e RAW. Bom, então eu localizei as minhas pastas. Então tá aqui, de dentro dessa pasta que eu localizei, são todas essas fotos aqui que estão selecionadas. E aí o que eu vou querer fazer? Eu vou querer adicionar o meu catálogo, manter no lugar que ela está e adicionar. Eu teria outras opções, como mover, tirar do lugar que ela está e mover para outra pasta. Aqui do lado direito aparece a outra pasta que eu posso escolher. Não é o caso agora. Como eu poderia também copiar, deixar o original aqui e fazer uma segunda cópia numa outra pasta que eu escolheria aqui. Tem mais uma opção que chama copiar como DNG. É manter o original aqui do lado esquerdo, onde você organizou nessa pasta, e fazer uma segunda cópia em DNG, que é um outro formato de arquivo, que é o Digital Negative. É um arquivo ISO, né, um arquivo de padrão internacional que é lido por todos os softwares. Mas no momento eu vou manter aqui com o meu RAW da minha Canon mesmo e vou botar aqui o adicionar. Então eu mantendo o adicionar aqui, eu vou tirar dessa pasta e adicionar no meu catálogo. Tá? Aí tem as opções que com o tempo a gente vai conhecendo nos outros exercícios. Né? Quando você adiciona, ele te dá menos opções. Eu vou colocar uma opção única aqui que já é interessante, que é aplicar durante a importação. Eu já vou aplicar algumas palavras-chave. Palavras-chave. Eu vou botar aqui, ó, vou chamar bem simples, tá? Exercício. E aqui, ó, são todas as fotografias minhas. Eu vou botar o meu nome, ó, João Moura. São duas palavras-chave. Vou até botar aqui chamar de YouTube, porque vai pro YouTube e vídeo, porque vai ser em vídeo também. Enfim, algumas palavras-chave aqui só pra gente, como são temas totalmente diferentes, não dá pra colocar paisagem, porque nem tudo é paisagem, não dá pra botar retrato, porque nem tudo é retrato. Mas enfim, coloquei algumas palavras-chave e aí é a única coisa que eu vou fazer por enquanto aqui pra gente poder exercitar. E aqui eu vou pedir para importar. Ótimo. Está importando o arquivo, veio todos os arquivos aqui. Repare que eles já veio com algumas informações, estão vendo? Eles já vieram, e inclusive ó, eles vão começar a carregar e vão mudar as cores. Por quê? São arquivos que eu já tratei, então com seus respectivos arquivos XMPs, que a gente vai entender mais pra frente o que é, e ele já vem com a correção de cor, de tratamento que eu fiz. Ó, ele foi alterando tudo, inclusive também já veio com os metadados. Com o que são os metadados? São essas etiquetas coloridas aqui, que foram etiquetas que eu usei em outro catálogo. Eu salvo uma forma, eu salvo o arquivo que mantém os metadados e o tratamento das fotos, junto com as fotos. Eu salvo fora dos catálogos. A gente vai entender mais pra frente o que é isso ao longo de outros vídeos. E é legal por causa disso. Em qualquer catálogo que você reabrir a sua foto, ela vai aparecer aqui. Magnífico. Então eu trouxe algumas fotos para cá, importei, só para a gente entender. Então aqui eu estou nesse catálogo, agora olha o meu catálogo aqui, quando de baixo, né, eu tenho a abinha, a primeira abinha é o navegador, eu posso deixar aberto ou fechado, vou deixar aberto. E embaixo eu tenho a abinha catálogo, que ele dá informações de todo esse arquivo do Lightroom. Agora, ó, esse catálogo já está com 8 fotos, olha que coisa interessante. Comecei a alimentar, imagina que o catálogo começa no zero, aquele meu outro catálogo chegou a ter mais de 100 mil fotos, hoje em dia está com 52 mil fotos. Lembrando que quanto mais fotos você tem, seu catálogo vai ficar mais pesado, vai depender do desempenho da sua máquina, se é uma máquina boa ou não, para aguentar trabalhar com tanta foto. Às vezes você pode se perder, por isso que é importante se organizar. No comecinho, assim, 8 fotos, você até pensa, não preciso organizar. Mas imagina se você, eu imagino que todas as pessoas têm no mínimo hoje em dia umas 2.000, 3.000 fotos dentro do computador, espalhadas, às vezes bagunçado. O Lightroom ajuda muito a organizar nesse sistema biblioteca, porque é a biblioteca, é como funciona como uma biblioteca, são as nossas prateleiras. Por enquanto, a minha biblioteca está com 8 fotos espalhadas, né? Vamos dizer assim, está numa mesa no meio da biblioteca, todas as 8 fotos espalhadas. E estão dentro de uma pasta, dentro do meu HD. Ó. Aqui eu tenho o catálogo com as 8 fotos.
Aqui, ó, eu tenho as pastas, ele vai me indicando. Por enquanto eu importei uma pasta só, que inclusive está com data, ó, 2020-04-05, que tem as 8 fotos. Então, essa é uma pasta com várias fotos com temas diferentes. Aí o que eu posso fazer para me ajudar a organizar? Criar coleções com os temas. E aí que é interessante. Então a gente tem os catálogos, que é uma grande biblioteca com muitas fotos, e a gente tem as coleções, que são divisões que a gente pode criar dentro do catálogo, são temas. E para criar coleção é muito simples. A gente escolhe, começa escolhendo, por exemplo, o que a gente quer colocar aqui, ó, um primeiro tema, natureza. Então tem esse pôr do sol, é a cópia desse pôr do sol, e essa foto aqui nessa ponte aqui na mata. Esse aqui é o Cerrado aqui de São Carlos, vale muito a pena visitar para quem não é do estado de São Paulo, quem não é da cidade de São Carlos, venham conhecer o Cerrado da Federal, da Universidade Federal de São Carlos, um dos lugares muito bonitos aqui de São Carlos. Bom, então estou aqui, estou com o tema natureza aqui. Aí que eu fiz, selecionei as 3 fotos, tá? Lembrando que para selecionar você clica em uma foto, você escolhe a primeira, mantém a tecla Ctrl apertada ou Option no caso do Mac e escolhe as outras. Assim você consegue fazer uma escolha sortida de fotos, tá vendo? Eu escolhi 3 fotos. Aí você vem na abinha Coleções aqui do lado esquerdo e clica no símbolo mais. Ele vai aparecer algumas, né? Lightroom vai se acostumando, são diversas opções, diversos caminhos, às vezes tem 3, 4 caminhos para a mesma ação. Para essa ação da coleção, eu clico aqui no símbolo, não precisa estar aberto, mas eu vou deixar aberto para visualizar melhor. E aí eu clico no símbolo de mais, que eu vou para a opção, ó, criar coleção. Então eu vou criar uma coleção que eu vou chamar de natureza. Natureza, criei a coleção natureza. Vou criar. Olha o que o Lightroom faz. Ele, dentro de coleções, ele criou uma coleção aqui. Dá até para ver que tem como se fosse um conjunto de fotinhas aqui. É um conjunto de fotos, eu pus um nome de natureza e já tem 3. E aí você se pergunta, fala, nossa, mas onde estão as outras fotos? As outras fotos continuam no banco de dados, junto com aqui, ó, no catálogo, todas as fotos. Ó, elas estão todas aqui. O que o Lightroom fez? Ele separou essas 3 fotos, criou uma, vamos chamar assim, não é uma cópia virtual, mas ele criou uma segunda visualização dessas fotos e inseriu aqui na coleção Natureza. Então, quando eu peço para vir para a coleção Natureza, ele vai me indicar apenas as fotos da coleção que estão dentro da coleção Natureza. Vamos lá pedir agora, quer ver? Ó, vou criar uma outra coleção. Eu vou criar a coleção, vamos ver o que eu tenho aqui. Decoração, por exemplo, essas 2 fotos aqui são fotos de decoração de casamento. Uma eu fiz uma brincadeira de saturação e a outra aqui é um prato, que depois também é um belo de um exercício que dá para fazer, que eu tirei algumas coisas daqui. Mas por enquanto vamos se atentar a isso. Eu selecionei uma, aperto o Ctrl, fico com as 2 fotos selecionadas. Venho aqui dentro de coleções, mais uma vez peço criar uma coleção. Vou criar uma nova coleção. Essa coleção eu vou chamar de decoração. Vamos lá, decoração. Criei aqui a coleção decoração. E aqui ele já pergunta, ó, quer incluir as fotos selecionadas? Sim, porque eu já selecionei. Se você não colocar aqui, ele não vai incluir. Então você pode criar coleções separadas. Na próxima eu vou fazer isso, ó, em criar fotos selecionadas. Vou manter o padrão dele, tá? Ele vai criar. Ele criou agora uma coleção decoração, com 2 fotos. Então eu tenho a coleção natureza, tá aqui as 3 fotos de natureza, e aqui eu tenho a coleção decoração. E todas as fotos continuam lá em todas as fotos. No catálogo, todas as fotos estão juntas. Então, quando você clica em todas as fotos, você vê todas as fotos que estão na sua biblioteca. E aqui você pode ir dividindo por coleção. Ao mesmo tempo que todas as fotos continuam na pasta de origem aqui, na pasta física. E é uma coisa que vale a pena se atentar, hein? Eu vou até pedir um minuto da atenção de vocês, que é o quê? Aqui no Lightroom, no arquivo catálogo, a gente consegue visualizar as fotos. Só que isso daqui é uma visualização do arquivo original que está lá no Windows, tá? Vou até abrir o Windows aqui para vocês verem. Aqui estão os originais. Dá até para ver que, ó, por exemplo, eles não estão tratados. Aqui estão os originais sem tratamento. Olha só essa aqui, ó. Essa aqui dá para reparar bem, torta, né? Mas uma foto mais sem cor, sem vida. Essa outra do prato aqui também sem cor, sem vida, com alguns objetos que depois eu fui retirando, que é um exercício legal também. E aí eu vou lá para o Lightroom, as fotos estão aqui, ó, com o tratamento que eu fiz. Porém, essas fotos que a gente está visualizando no Lightroom, elas são apenas uma visualização lá do Windows. Eu não posso deletar aqui no Windows a foto.
Porque se eu deletar e falar, vou deletar aqui, eu sei que tem lá no Lightroom. Não, você perdeu. Se você deletar lá no Windows, a imagem vai continuar aqui no Lightroom, mas vai continuar uma visualização. O arquivo original você perde. Então, um grande erro e uma coisa que tem que ter muita atenção. As fotos que estão no Lightroom, elas estão no disco rígido. E não pode deletar do disco rígido achando que elas estão salvas no Lightroom. Não, o original continua lá. O Lightroom trabalha com link, é um sistema não destrutivo de foto, é o tratamento não destrutivo de foto. Então a gente trabalha com a foto sem mexer no arquivo original. Mas a gente não pode deletar o arquivo original. Bom, vamos continuar lá. Agora eu vou criar uma coleção antes de selecionar. É uma outra coisa legal que também dá para arrastar as fotos. Vou criar uma coleção aqui, ó. Então eu vou chamar essa coleção de retrato. Retratos. E aí, como não tem nada selecionado, né, ele não me dá opção aqui, ó. Eu vou criei uma coleção retratos. Ficou vazia. Por quê? Eu não pus nenhuma foto dentro da coleção retratos. Olha coleções aqui, ela está com 0 fotos. Natureza está com 3 e decoração está com 2. Retratos está com 0. Repare conforme eu vou mudando de coleção, lá em cima no navegador vai mostrando a prévia de uma fotinho, né? Para você já saber mais ou menos o que tem dentro de cada coleção. Beleza, então o que eu vou fazer com esse retrato? É um outro jeito. Criei ela vazia primeiro, aí eu vou lá em todas as fotos e escolho as fotos que eu quero para retrato. Essa daqui e essa daqui. Escolhi 2 fotos para retratos, clico em cima da foto, mantenho clicado e arrasto para a coleção retratos. Olha que legal. Ele arrastou para as 2 fotos lá para dentro. Então agora eu tenho a natureza com 3 fotos e retratos com 2 fotos. Muito legal, né? A gente consegue ir organizando as nossas fotos por coleções. E aí, com o passar do tempo, você vai ter diversas coleções aqui e você tem até um filtro. Você pode, por exemplo, eu quero encontrar retratos. Você digita aqui, ele já vai, ó, só de busca. Ele vai fazer a busca na coleção que você quiser. Então, a ideia do Lightroom é essa: tem um catálogo. Os catálogos não se conversam, mas você pode colocar um tema, por exemplo, tema de casamento. E aí, no tema casamento, você coloca casamento da André e da Maíra. Lembrando, é sempre o nome da esposa antes, hein? Do casamento da Maíra e do André, casamento do João, da Patrícia e do João, casamento da Maria e do Antônio, casamento da Andréia e do José, enfim, casamento da Andréia e da Andréia, casamento do José e do João, tanto faz, né? A gente vai vendo aqui de acordo com as pessoas que a gente vai fotografando, com os casais. Do mesmo jeito que você pode ter um catálogo que não vão ter as fotos de casamento, mas vão ter as fotos de viagens. Aí você vai ter a viagem para a praia, a viagem para o Guarujá, a viagem para Maresias, a viagem para o Nordeste, a viagem para o exterior, para a Argentina, para os Estados Unidos. Você vai criando uma pastinha, uma coleção para cada viagem que você fotografar, que você fizer, você coloca uma coleção aqui. E aí você pode dividir por catálogos. São opções, tá? Mas é importante entender que existe esse sistema de coleções. As coleções ficam dentro do catálogo, tá? Essa é a hierarquia. Primeiro o catálogo e depois a coleção. Lembrando que no catálogo você vai ter a organização física, que é por pastas, que é a mesma organização que está dentro dos HDs, e a organização lógica, que é você começar a organizar por coleções, e também tem a possibilidade, por exemplo, essas de retratos, você pode na organização lógica, o que é organização lógica? É você poder inserir palavras-chave, mexer nos metadados. Aqui do lado direito você tem atribuir palavras-chave. Você abre no painel da direita, ó, tem uma das abinhas aqui, atribuir palavras-chave. Você abre aqui, ó, olha que legal, ele já está me mostrando as palavras-chave dessa foto. Foto que eu já tinha inserido algumas palavras-chave em outro catálogo, ó, ensaio, composição e linguagem, estúdio, exercício. E aí as coisas que eu coloquei aqui, ó, João Moura, Lightroom, exercício na quarentena, né, deixando registrado que estamos na quarentena da pandemia, retrato, Senac. Esse outro aqui também tem algumas outras palavras-chave, né? Então eu posso inserir, por exemplo, botar o nome da pessoa. Enfim, aqui eu começo a colocar algumas palavras-chave que vão me ajudar o quê? Na minha futura busca. Com as palavras-chave eu consigo, quando tiver muitas fotos, digitar. Eu quero encontrar os exercícios do YouTube. Então legal, eu venho aqui ó, em cima, ó, filtro da biblioteca, ó, pequenininho, as nuances do Lightroom. Tem texto. Vou pedir para filtrar só o que tiver YouTube. Aí eu digito YouTube, ele vai me mostrar o que tem YouTube digitado aqui. Como tudo tem YouTube, ele está mostrando aqui. Mas imagina quando você tiver 50 mil fotos, que legal você pode, se você tiver colocado nas palavras-chave, o nome do casal que você fotografou, o nome da cidade que você viajou, o nome do ensaio de moda que você fez, o nome da fotografia de produto que você fez certinho na organização lógica, você encontraria no meio das 50 mil fotos ali que você um dia vai ter,
usando a busca, tá joia? Lembrando que depois que fez a busca, aperta o nada aqui para ele não ter filtro, tá? Manter sem filtro. Bom, aqui foi para dar uma noção do que é catálogo, que é o arquivo do Lightroom, e o que são as coleções, que são são temas organizados em coleções que você pode fazer uma organização lógica. Beleza? Então, vamos para o próximo. Esse aqui foi isso nesse momento. Agora vamos preparar o exercício número 2, que é muito legal. Um abração para todos vocês e até mais, turma.